Pessoal, boa noite. Estamos começando aqui o último episódio do podcast Alma de Dentista e estamos começando com um pouquinho de atraso do podcast Alma de Dentista, devido a alguns probleminhas técnicos que nós tivemos. Pela primeira vez estamos fazendo essa experiência de fazer ao vivo, e ao vivo é bem difícil, né? Mais difícil, então também tem que perdoar um pouquinho a gente por isso. E eu queria, para começar, agradecer as pessoas que colaboraram demais com a gente por esse projeto, que são os nossos apoiadores, pessoas, empresas e os seus representantes, donos de empresa que eu liguei, e no momento que eu falei com eles já apoiaram a ideia, já entenderam o projeto. Então queria aqui dar o meu agradecimento em nome de todo mundo aqui do podcast para a Dil Sports, que é do Luiz, um amigão, uma empresa de protetores bucais, Isaliner, do Marco Antônio Guedes também, de alinhadores invisíveis, a Medens, implantes do Brasil, a A1 Excellence, representante da BI Atlante do Rio de Janeiro, a editora Napoleão, que tem Sense, que também apoia a gente desde o começo, a Odonto Partners, onde a gente está fazendo essa gravação e inclusive estamos usando o canal deles devido a um probleminha que a gente teve, e a Odontoei, softwares de odontologia, que também são colegas, são parceiros, e muitos outros até apoiadores que ligaram para a gente para participar, e a gente não teve tempo de colocá-los nessa temporada e vão entrar na outra. O nosso agradecimento é porque nenhum desses apoiadores falou para a gente de retorno, de visibilidade. Eles queriam realmente era apoiar esse bate-papo. E esse bate-papo é por quê? Porque o Alma de Dentista, para a gente discutir aquilo que é discutido o tempo inteiro na odontologia, em qualquer grupo, em qualquer comunidade odontológica, os assuntos que a gente escuta são assuntos sobre formação, assuntos sobre ética, assuntos sobre conduta profissional, marketing. Então, nós estamos trazendo aqui nessa mesa reflexões sobre isso. Não temos nenhuma pretensão de defender nenhuma verdade, aqui é a realidade de cada um, pela formação de cada um, é um grupo eclético de pessoas, de amigos, onde nós estamos batendo papo e trazendo esses assuntos em pauta. A gente teve na nossa primeira temporada, né, já uma série de discussões, uma série de situações que ficaram até mal interpretadas. Então a primeira coisa que eu falo para todos vocês é que qualquer opinião que você tiver, pode colocar de uma maneira educada, de uma maneira tranquila, é sempre bem-vindo, mas assista o podcast até o final, faça uma boa interpretação do que é falado, para vocês entenderem, né, o contexto e, quem sabe, tá participando aqui com a gente também numa gravação, tá? Nós, no finalzinho, vou falar sobre a segunda temporada. Hoje a gente está aqui com uma plateia que foi aí convidada para estar participando com a gente, então queria agradecer a presença de vocês. Temos graduandos, né? Pessoas com uma formação já enorme nas costas aqui, um grupo eclético. Vocês fiquem à vontade também para participar, fazer perguntas. Pessoas que vieram do Rio de Janeiro para cá só para assistir, então eu agradeço bastante. Felipe, obrigado por você estar aqui. Felipe Rossi está na nossa mesa, Oswaldo Scopin, Michele Manfroy, Ronaldo Irata, todos aqui organizaram as suas agendas para fazer isso. Cada um aqui, vocês já conhecem, tem uma agenda super cheia, tem uma agenda com um monte de coisa para a gente vir e bater um papo e colocar a cara aqui para bater mesmo, né? E, Xuxa, Oswaldo Scopin, você falou um negócio num episódio nosso, o pessoal não entendeu direito, cara. Esse negócio que 70% é a máquina que faz, ainda mais você, cara, que trabalhou o tempo inteiro né, defendendo o laboratório, defendendo... Ele vai explicar, mas quando houve esse problema, eu falei, não tem que explicar nada, cada um entende como conseguiu entender, e é isso. Eu sou da posição de você interpretar como você conseguiu. Se você não está apto a entender todo o contexto agora, um dia você vai entender, ou nunca vai entender. Mas eu não gosto muito de voltar a explicar, não me explico de nada, meu.
Eu gosto de deixar como foi, mas tudo bem. Eu vou falar uma coisa que é importante. Eu gosto de explicar. Mas eu gosto de explicar. Tem uma coisa interessante. Tem 3 coisas que resumem... três coisas que vão, digamos, aglutinar aquilo que eu falei. Tem coisas que são dados. Primeira coisa. Tem mais dentista que protético no mercado. Pode pular, xingar, é verdade. Isso é óbvio. São 2 profissões simbióticas, tanto que a gente está sobre o guarda-chuva do mesmo CRO, certo? Técnicos, dentistas, ambos são... As profissões são regidas pelo Conselho Regional de Odontologia, então são profissões simbióticas. O SENAC, que é a instituição que eu sou ligado, que é o primeiro curso de prótese do Brasil. A gente está no curso de estética que a gente começou junto com o Kino e com o Irata há mais de 20 anos. A gente sempre teve técnico junto, desde o começo. E agora o SENAC, para quem não conhece, está fazendo no mesmo andar, Irata, o curso de prótese e junto com a pós-graduação. O Scopim foi o primeiro, o Scopim e o Kino, né? Foram os primeiros professores de odonto que exigiram que os técnicos pudessem entrar na clínica dos cursos. É verdade. É verdade. Na PCD, né? E tanto que na PCD a gente teve até problema, porque a PCD falava, não, os protéticos não podem ficar dentro da clínica. Porque não pode, na legislação não pode ter contato com o paciente. Eu falei, não, mas eles não estão atendendo o paciente, eles estão aqui ajudando no planejamento, vendo, a gente precisa deles. Hoje todos os cursos têm, né? Hoje todos os cursos têm. Então, essa é a primeira coisa que eu vi. Então, são profissões simbióticas e o ponto é, tem mais dentista que técnico. Então, isso é um ponto. Segundo ponto, se você pensar no mercado de prótese, 50% das próteses feitas no mundo são sobre implante. 50%. Então, 50%, é duro falar de estatística, mas 50% das máquinas fazem o quê? Implantes, links metálicos, fresam zircônia, que é a maior parte das... Então, quer dizer, eu posso dizer que a máquina faz muito. Se a porcentagem é ou não 70%, aí a gente pode discutir de outra forma de ver. Então, o meu ponto é, eu sou um cara que trabalho com Luiz Alves, que é um laboratório em Manaus, eu trabalho com o Laboratório Calgary em Curitiba e tenho um laboratório com uma técnica que é a Karen comigo há mais de 15 anos. Então, eu, modéstia à parte, eu posso dizer os problemas que eu tenho com o laboratório in-house, eu fazendo o chairside, entre aspas, eu posso dizer o problema que eu tenho com o laboratório. Então hoje, reabilitações extensas eu faço com laboratórios externos. Prótese sobre implante, laboratórios externos. Casos estratificados críticos, laboratório externo. Onlays, inlays, coroas, eu faço in-house. A Karen, minha técnica hoje, só para vocês imaginarem, a gente escaneia, eu trabalho com o Tri-Shape. O Laboratório Calgary em Curitiba tem acesso por TeamViewer na minha fresadora. A Karen, a minha técnica, fica fazendo outras coisas. Eles acessam a máquina, fala, Karen, coloca o bloco. A máquina fresa, a Karen tira depois. Ela nem mexe na máquina. Então, tudo bem. Um elemento unitário, você vai falar que a máquina não faz 50%, 60%? Tudo bem, pode não ser 50%, pode ser 70%. Então, a gente tem que abrir os olhos que o novo mercado da prótese, ele é simbiótico. Laboratório e dentista trabalhando junto. Essa pergunta que eu queria fazer. Assim, como você enxerga daqui para frente? Como é que isso vai evoluir? Como é que você... Só para deixar claro, você falou isso, né? É que acho que foi um recorte, as pessoas recortaram. Sim, recortaram só uma... Mas assim, a gente evoluindo nessa questão. Como você acha que hoje os técnicos, a prótese vai caminhar junto com o chairside? Como é que isso no mundo inteiro. Eu estive na Áustria agora com a MAN, a gente fez um treinamento sobre novos sistemas operacionais e de fresador, etc. E eu contei essa história da discussão do podcast. E o cara responsável pelo desenvolvimento, que já trabalhou na Cirona, trabalhou na Invisalign, ele falou assim, o que você está falando acontece no mundo inteiro. Muitas vezes você fala uma coisa mal interpretada, técnico briga com dentista briga com técnico, depois de um tempo todos entendem que eles têm que conversar, que não mudou nada. E essa história da máquina, muitas vezes as pessoas ficam sentidas, sabe? Ninguém está falando mal da máquina. A máquina vai substituir o ser humano. Não é isso daí. Lógico que precisa.
Tem caso que você tem que estratificar, mas tem caso que a máquina sai pronta. Então eu vejo assim, o mercado vai ter grandes laboratórios que vão chegar perto de 40, 50 pessoas, não vai ter mais que isso, com um monte de máquina. Pode ver, os grandes laboratórios do Brasil, não preciso nem falar. Um monte de máquina, vão fresar um monte, vão trabalhar um monte, todos técnicos e dentistas trabalhando junto, porque dentista também precisa planejar. Hoje os laboratórios planejam prótese sobre implante, tem laboratório que tem centro de planejamento dentro do laboratório. É dentista que faz. Pequenos laboratórios, que serão unidades de 5 a 10 funcionários, com fresadoras e máquinas pequenas. Hoje o meu laboratório, eu tenho capacidade de produzir para 10, 15 dentistas com uma técnica, porque eu tenho a máquina. E alguém vai falar que meu trabalho é mal feito? Eu duvido. Você não tem nem ousa dizer, porque o trabalho é muito bem feito. Então a máquina hoje, ela ajuda muito. E vai ter cada vez mais uma customização. Os dentistas vão aprender a trabalhar com máquinas, técnicos vão aprender a trabalhar com os dentistas e as duas profissões vão continuar caminhando junto como sempre foram. Mas isso não é só da odontologia, né? Isso é do mundo, é de qualquer outra área. Quer dizer, a máquina vem, a máquina substitui, o que é mecânico e o que é analítico vai ser mais fácil pela máquina. Lógico que vai ter a mão do ser humano para estratificar. Vai ser operada pelo homem. Né? Ó, só para finalizar essa história, é que interessante. Quando eu fui para o Japão, junto com o Kina, na Noritake, a Noritake é uma das maiores produtoras de cerâmica artesanal do mundo. Na década de 1920, 30, cada prato, imagina, a rainha da Inglaterra, a Inglaterra comprava 1000 pratos. Ficava um monte de funcionário pintando, eles tinham que pintar exatamente o mesmo prato. O Hirata sabe como o japonês é quando tem que... Se ficava ruim a flor, quebrava o prato, fazia outro. Isso não tinha... Era um protocolo. Agora pergunta, a Noritake, a rainha da Inglaterra, continua comprando cerâmica Noritake. Você acha que tem 200 japoneses pintando lá? É verdade, eu esqueci dela. O podcast foi 3 meses atrás. Ai, cara, verdade, esqueci que ela faleceu. Eu tô tão acostumado com a rainha. É verdade, agora o rei da Inglaterra, ele compra... Você já vai vir lá, sabe, da Inglaterra. Não tem ninguém pintando, quem faz? É máquina. Deus vai falar assim, que os japoneses... Não. Olha deixaram só. de ter excelência? Não deixaram de ter excelência? Não. A própria Noritake, que é uma das maiores produtoras de porcelana do mundo, os pratos, as xícaras estão sendo feitas por o quê? Inteligência artificial. Até eu ir para a Noritake, eu não sabia que eles fazem transistors, em impressão 3D. Por que eles fazem isso? Porque eles têm domínio de tecnologia. Eles começaram com porcelana de mão e foram fazendo o quê? Reduzindo. Então, cara, a gente tem que abrir o olho. Então, não se magoar por coisas. É opinião pessoal minha. Abrir o olho e abrir a mente também, né? As pessoas estão muito fechadas nisso. A pessoa tem o pensamento, sei lá, de 10, 15 anos atrás e fica naquilo, né? Até para aceitar bem as novidades. A maioria dos técnicos amigos meus, todos me ligaram gostando do que eu falei. Criou uma reflexão, né? Parece que as pessoas não querem, o que a gente está aqui, não querem debater. O que a gente está querendo aqui. Mas será que todo mundo está tendo acesso a esse maquinário, a essa tecnologia? Definitivamente não. Então, de repente, o técnico... Você está na frente do seu celular agora, que você não tinha 10 anos. Né? Eu digo o técnico, aquele que ainda faz a prótese a moda antiga, manual, moldagem... Se os técnicos estão evoluindo para isso de uma maneira massiva. Não, claro que estão. Lógico, muito mais que a gente. Os grandes laboratórios. Eu não tenho contato, né? Eu me formei em prótese em 97. Outra prótese. Pensar em digital. Estão muito na frente da gente. As primeiras máquinas de fresagem são para laboratório. Você vai conversar com o laboratório. Pega aí, ó, aqui em São Paulo, Laboratório Aliança. Qual que era o primeiro Curitiba, Salgado. Os scanners que foram usados mesmo, bancada, né? Scanners de bancada. A gente tem vários graduandos aqui. Isso na graduação, né? Você tem mais contato também, Hirata lá fora. Mas na graduação, o pessoal está sendo formado com esta tecnologia? Não. Certo? Não. Tipo assim, eles estão falando grego aqui do que vocês aprendem na faculdade. Quer dizer, essa prótese não está lá dentro.
Essa prótese não tá. Quer dizer, nós estamos trabalhando 4 gerações atrás da prótese, né? Como é que chama a espátula que você falou? Espátula John. Né? E daí, quer dizer, você se forma e daí você tem que correr atrás dessa outra formação, dessa informação primeiro, depois da formação tecnológica e tal. E tem algum curso protético com prótese? Você acha que isso, os cursos... É assim, essa visão protética que você tem foi da sua formação, você foi atrás disso. Eu fui atrás, assim, eu gosto do laboratório, mas assim, o que eu vejo, assim, os cursos de prótese técnico tem que mudar e o curso de odontologia também, isso é óbvio, a gente sabe, não tem mais como fazer. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo, na Alemanha, eu não sabia disso, você faz um curso 2 anos, depois você faz outro curso 2 anos, você só pode ter seu próprio laboratório assinando como responsável depois de 7 anos. Não estou falando que a Alemanha é melhor ou pior, por favor, muito pelo contrário. O Brasil faz os melhores técnicos do mundo, tanto que os brasileiros estão exportando gente para o mundo inteiro. Aqui a gente tem, em nível, a gente tem milhares de excelentes técnicos. Só que o que acontece? Não é ainda incompatível o número de técnicos para o mercado. O mercado cresceu demais. É gigantesco. O mercado é gigantesco. As máquinas... Não é o exterminador do futuro vindo para exterminar todo mundo. As máquinas estão chegando para diminuir esse gap. Porque toda vez que você tem uma tecnologia, tem um autor, que eu vou fugir o nome dele, ele fala que aparecem lacunas de inovação, que se chama innovation gaps. Essas lacunas, na hora que ela surge, ela parece um precipício. A tecnologia vai aumentando, essa lacuna diminui e uma hora desaparece. A gente está nessa fase na prótese, na odontologia. Só que a gente fala algumas coisas, interpreta de uma maneira, mas a realidade está aí. É só olhar números e dados. Quando você tiver números, você fala, preciso pensar na vida. Todo mundo tem que digitalizar. Como o Irata disse no primeiro podcast, você já é digitalizado sem você saber. Na prótese é diferente, na odontologia restauradora é diferente, na odontologia radiológica é diferente. Não, tudo é digital. Então o ponto é, a máquina, quem se sentiu magoado com a máquina tá fazendo tudo, então tá bom, desliga a tomada, que a Irata falou, tira a tomada de tudo. Amanhã, eu falei, outro dia eu brinquei, falei, imagina o Thanos vem assim e fala, Thanos, né? O Thanos dos Vingadores, ele fala, acabaram todas as fresadoras. Acabaram todos os scanners intraoral. Acabaram toda a radiografia digital. Nós vamos editar essa parte do papo. O que é que o Thanos Essa parte já vai ser chamada para o segundo. Você está imaginando o Thanos? Acabou tudo, você vai ter que começar tudo do zero. A vida vai ser mais difícil ou mais fácil? Não, tá certo. Você entendeu? É não aceitar uma situação que tá aí. Não tenho que falar. Muita gente fala que é o futuro, né? Não, é o presente. É o presente, já tá tem aí. tudo, como ele falou, no motor elétrico, que a gente tem Perfeito. tudo. Radiologia, as pessoas encaram muito a odontologia digital só com um scanner, né? Scanner e fresador, as pessoas pensam nisso, mas o digital tá em tudo, tá em todos os equipamentos que a gente tem usado. Eu não estou pesquisando já há anos os ossos, o osso impresso para fazer enxerto, já faz anos isso, né? Mas eu sempre falo que as pessoas exageram, né? Eu quero ser digital, daí o cara pensa que tudo vai ser digital. E o cara que fala, não quero ser digital, o cara não quer fazer nada. É o 880. E na verdade são pequenos passos, né? É um step, é uma coisa, é o scanner, é aquilo que a gente conversou aquela vez. Então o dentista tem uma tendência a interpretar como ou eu fico aqui ou eu vou com tudo. Não, vá molhando o pé. Acho que e essa noção o professor tem que dar mais, porque o professor de odonto, eu me incluindo, a gente tem uma tendência em congresso a querer impactar muito o nosso ego, né? Você quer fazer um caso fantástico, totalmente digital, só pra dizer, sou bom pra caralho, né? E no fundo, ele não tá pensando no dentista. O que eu posso agregar pro dentista? Ele não pensa nisso. Ele não fala assim, vou te dar uma dica, fica tranquilo. Não, ele fala, olha, comecei aqui, fiz um desenho digital, já fui pra cá, fiz totalmente digital. E para 85% dos dentistas fica uma coisa totalmente fora, né? Quando a pessoa poderia dizer, olha, eu fiz isso, mas calma, dá pra fazer, faz só isso daqui, faz só isso daqui, tá bom. Perfeito. Eu tô fazendo aqui, mas faz só isso daqui, já tá bom. Essa consciência é muito legal. Essa consciência de ser professor é diferente de ser palestrante. Ser palestrante a gente sabe o que é, né? Eu tava semana passada num congresso estético, Roma. Aí você tem que dar o melhor, né?
Porque são palestras de 40 minutos, os melhores do mundo. É show, ali tem que dar show. Não é um show. É tipo uma corrida. Mas se você pensa em ensino, é diferente. Quando você quer ensinar, é diferente. E a pessoa escuta diferente. Ela sabe que você está querendo ensinar. Ó, todo mundo que escuta a palestra sabe. O cara... Não, esse cara quer ensinar. Não, o cara tá mostrando, né? Então, tem uma diferença, né? O dentista, ele tem uma noção muito grande. E até agora, a odontologia digital está sendo muito vendida. Pouco ensinada. Né? Todo mundo tem sponsor. Eu não vou falar as marcas... que a gente pode ser censurado, né? Sou patrocinado, estou sendo patrocinado pela empresa. Preciso vender o scanner, né? Quando na verdade a pessoa tinha que ensinar. O ensino faz o processo ser vendido, não é? O desejo, sim. Isso foi o erro maior, por exemplo, na época do Senac, né, meu? Necessidade de vender, preciso vender as máquinas. Eu estou sendo sponsor, estou sendo patrocinado, preciso vender. Não, você tem que ensinar, meu. A máquina se vende sozinha. A odontologia digital não precisa ser vendida, ela vai ser vendida sozinha. Você só precisa ensinar. Agora, ensinar é outros 500, né? Aí a gente começa a entrar numa discussão mais séria. E esse aluno hoje que está dentro da faculdade, que a gente percebeu aqui, a gente conversa com vocês principalmente, e ele não tem essa formação, a gente falou um pouquinho disso na outra vez, e é uma formação que hoje parece que eu estou sentindo um dentista até um pouco perdido na sua formação. A gente tem uma formação odontológica, a questão digital, daí você tem harmonização orofacial, que abriu uma outra... Que é uma faculdade já? Faculdade praticamente diferente. Agora, saúde integrativa, porque a gente não pode falar medicina integrativa, mas agora a gente tem a saúde integrativa entrando com força dentro da odontologia biológica. Mas odontologia biológica, várias outras coisas, e parece que a gente está criando cada vez mais camadas de aprendizado, sendo que as básicas a gente ainda não consolidou, né? Eu falo isso pro dentista, eu tô achando bonito você falar de biologia geral, mas pô, você não sabe o que é odontoblasma, me explica odontoblasma. Me explica as fibras que fazem que ligam a raiz do dente ao periodonto, me diga quais são as fibras. Então, mas está analisando exames complexos. Eu acho que tudo é importante, não é que não é importante. Mas, me fala o básico primeiro. Exatamente. Vem aquela história da minha estagiária que eu te falei, que era a Stephanie, que hoje é dentista. Né? Sim. Faz reabilitação. Mas ela falou assim, eu tô querendo fazer um curso era DSD na época. Sim, eu lembro. Querendo fazer um curso de DSD, o que você acha? Falei, tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você faz uma limpeza, você faz uma profilaxia, né? E quando você faz uma raspagem, quando você faz raspagem, você está raspando o quê? Eu estou raspando tártaro. Então, aprende primeiro o que você está raspando. Quando você faz raspagem, você está raspando o quê? E depois você faz um curso de DSD, aprende a fazer profilaxia bem. E aí, eu falo então, você não acha que tá pulando etapas? Assim, a gente está querendo aprender coisas mais sofisticadas e não solidificando Sim, eu sou um crítico de várias coisas, olha. Quase tudo. Quase tudo. Mas eu sou um crítico de mim, não é que eu sou um crítico das pessoas, eu sou um crítico da vida. Eu sou um crítico de mim, né? Eu sou um crítico das coisas que eu faço. E eu sou um crítico por exemplo, de se ensinar ROF na faculdade, numa semana acadêmica. Não faz sentido. Ainda mais uma semana 4, 5 anos. 4, 5 anos de odontologia. Se você quer fazer especialização, concordo, acho fantástico. Mas na graduação, segundo ano, você está de sacanagem, né? Segundo ano, uma jornada acadêmica, tô errado? Não, tá certíssimo. Tô errado. Você pode não concordar. Não concordo. Ele é muito agressivo, não gosta do cabelo dele, não gosta dele. Você pode não gostar de mim. Mas você não pode dizer o que ele tá falando não faz sentido. Faz sentido. Porque eu falo coisas ruins e tal, eu sei. Mas, eu sei, as pessoas não gostam. Você concorda, Michele, com isso daí? Não. Não, isso daí. Legal isso, tem que falar várias vozes. Eu me questiono como é que a gente pode fazer uma cirurgia de teste hormonal e não pode aplicar uma toxina. Não falei que não pode, falei no segundo ano. Não é. Mas noções. Noções de materiais, vai entrar em materiais dentários, por exemplo. Não estuda materiais dentários. Você sabe o básico. Eu posso estudar toxina, eu posso estudar. Você sabe o básico, vou começar a dar noções. Você sabe o básico? Sei o básico. Vou começar então a dar noções de outras coisas. Eu acho que sim.
Aí eu acho que vale no 4º ano, no 5º ano. Uma optativa. Mas tem um lance de noções, assim, sei lá, hoje em dia, né? Você dá essa noção e a pessoa se forma saindo fazendo ROF. Com a noção Assim que como ela se forma saindo fazendo Mas cirurgia. exatamente, mas aí se forma fazendo tudo, né? Cara, mas eu acho que cirurgia, acho que menos, cara. Acho que a pessoa Ela sai fazendo endo de molar. Mas eu acho que o medo do risco da cirurgia, eu acho que é menor hoje em dia do que da ROF. Vou dar um exemplo assim. Você faz uma endo de molar. Trauma intraósseo gera uma inflamação. Pá. Certo? Dentro do canal, complexo, tal. Agora, você começa a fazer... Você ensina uma pessoa a fazer ROF, injetar colágeno no lábio a partir dos 20 anos. Começa com 20 e faz por 50 anos. Preventivo, botox preventivo. O ponto é assim, cada agulha que entra dentro do tecido traz o quê? Inflamação. Ensinar uma pessoa a fazer ROF, a pessoa não sabe nem inflamação, não sabe processo inflamatório. Tá, mas aí por que ela não sabe o processo inflamatório se ela sabe o processo inflamatório endodôntico? Não, mas no terceiro Não sabe, é por isso que a gente tá falando. Não sabe. Aí, então o problema tá na base da graduação, não na ROF. Tá, mas você vai ensinar. Vamos ensinar inflamação de lábio. 20 anos, espetando uma agulha por 40 anos no lábio, o processo inflamatório vai dizer o quê? Lembra quando tomava benzetacil nas nádegas? O que acontecia nas nádegas? Pelote pro resto da vida. Quem tomou benzetacil nas nádegas sabe o que é. Agora você imagina, por 20 anos, você injetando alguma coisa. Nádegas foi ótimo. Você tomou benzetacil nas nádegas? Se ele falar bunda, vai criar polêmica. Não, meu ponto, você entendeu? Agora eu vi os médicos falando que ele não pode. Entendeu meu ponto? Meu ponto é assim, graduação para estudar farmacologia, pode pôr botox junto com a farmacologia, um monte de faculdade não ensina nem farmacologia mais, pode colocar inflamação. Eu lembro na prova de inflamação, ninguém nem sabia. Assim, estudar inflamação, pra quê? A vida é inflamação. O Hirata vai lutar jiu-jitsu, ele toma um soco, fica roxo. Não precisa do soco. Já sabe, não é? O que é o processo inflamatório? A gente sabe que tem que pôr gelo. Por quê? Porque a gente estudou a inflamação. Não sabe talvez o que acontece na célula. A minha pergunta é, todo mundo que está fazendo ROF estudou a inflamação? Sabe o que cada vez que a agulha injeta no lábio por 20, 30 anos, o que vai acontecer? Não, de fato não. Eu dou aula em harmonização e eu tenho dificuldade, e é real, tá? Eu tenho dificuldade em que os alunos me respondam onde é o ângulo da mandíbula. Sério. Imagina a droga que entra e o processo inflamatório da célula. Nós não estamos falando da ROF. A minha questão não é o problema, não é a ROF, é a graduação. É isso que na verdade é que a gente falou também, é educação. Não é uma questão. Eu acho que é uma área a mais, né? É uma área a mais que entra para. É mais um problema. Mais um problema. Por isso que eu falei no começo. A pergunta foi: nós estamos criando, né, como se fossem cebolas, cascas de ciência que a gente quer expandir, mas ainda temos problema de compreensão da ciência básica da coisa, né? Que é o que o Hirata falou. Está cada vez pior. Que é o que o Hirata falou. Mas existe. Fale de novo. Fale essa frase. Thanos vai ser o nosso mascote. Essa merece uma figurinha. Tinha um professor, um aluno outro dia me lembrou. Ela estava dando um curso e ela me lembrou de uma coisa. Eu falei do professor Lourenço Bozo, que era um professor de patologia na faculdade. No dia que ele ia dar inflamação, ele ficava na porta da sala dando régua no braço das pessoas. Pá! Inflamação na praça. Professor, ele falou, pra você lembrar, porque a inflamação começa com a agressão, depois vira rubor. Ele fez isso porque ele costumava, a pessoa que não estava prestando atenção, ele apertava a orelha. Tipo, hoje ele estava preso. Né? Apertava a orelha, daí a pessoa falava assim: o que é isso? Não, pra você lembrar o que é inflamação. Educação raiz. Você lembra do Bozo, né? Você teve aula com ele. Então o ponto é assim. Aliás, deixar aqui nosso carinho pelo Fausto Berzi, né? Que faleceu. Pô, excelente professor de Cara, assim, veja só, as áreas básicas, elas precisam ser mais valorizadas.
Talvez o aluno não entenda. Por isso que eu concordo com o Hirata. Tem que ensinar a área básica nos 4 anos para que depois a pessoa saia fazendo ortognática, ROF e etc. Quando eu recebo as mensagens sobre faceta de resina, e as pessoas acham que eu sou contra a faceta de resina, Você ainda, né? Tem livros disso. Fazendo isso. Mas o que eu falo é, eu tô entendendo a tua pergunta, eu tô entendendo o que você quer fazer, mas eu acho que você tem que saber fazer restauração primeiro, básico. Para depois pegar o que é manipulação, o que é resina, o que é estratificação, etc. Pulando etapa, que vem lá, sabe fazer uma classe 3, tracionando a matriz e tal, daí tudo bem, a faceta vai estar lá na frente. Então são coisas distintas, não é que eu sou contra uma coisa, eu só acho que as pessoas só estão querendo fazer uma coisa e estão pulando as etapas, que é chato, eu concordo que é chato. Porque quando a gente era novo, a gente queria pular a etapa também. Claro. Né? Só que a gente tinha professores mais brabos que hoje, talvez. Você pode nem ficar bravo, você não pode nem bater mais, né? Posso nem. Não pode nem bater da reguarda, mas. E isso a gente também está discutindo, a gente vai ter aqui na segunda temporada convidados, né? A gente conversando ali no nosso grupo aqui, a gente enumerou 6 pessoas, eu vou até falar que a gente vai convidar para a próxima temporada, e é o Aguinaldo Farias, é um deles, e ele está, né, encabeçando todo o movimento para a proficiência também, né? E isso talvez é uma coisa, eu acho muito importante, porque às vezes você fala, o cara tem 30 anos de formado, fala, sou especialista de prótese, que fez em 1900 e, né, como é que esse cara tá de prótese agora? Como é que esse cara tá, né? O metálico fundido que o Scopinho adora. Né? Então isso... Você sempre joga, o Felipe vem pra trás. Agora vou falar do metálico fundido. Nós vamos estar falando com eles. Vocês acham que isso vai entrar em vigor? Vocês estão confiantes? Acho que vai, sim. Também acho que vai. O ambiente está propício. Acho que vai entrar, sim. E precisa, não é? Cara, precisa. Todos os conselhos, né? Todos os estados precisam lutar por isso. Precisa urgente. O número de faculdades, o número de estudantes que estão saindo da graduação sem preparo nenhum. E pode ficar com raiva de mim, não tem problema. Sim, precisa fazer isso, cara. Tem gente se formando, eu recebi vários currículos agora que eu abri uma vaga de estágio no meu consultório. Muita gente falando que na pandemia não fez nada. Quanto você vai pagar? Essa é a primeira pergunta. Essa é demais. Essa é boa. E aí, a galera se formando por conta da pandemia, a gente fez um canal, fez uma restauração, cara. Não dá, precisa aumentar, acho que, né? Elevar um pouquinho da graduação. Eu costumo dizer assim, tudo bem. Não precisa. Não vai fechar as faculdades. Não vai. Mas melhora a qualidade de todas. Qual a forma de você melhorar? É um exame, é um ranking, é forçar as pessoas a fazerem. Que é o board, né? No americano. É o board, cara, tem que ter. Não, e se o cara não passar também, ele pode estudar para isso como a OAB. A OAB o pessoal faz curso. As faculdades americanas, elas têm um ranking. E tem um ranking que é o ranking de aprovação do board, né? Que é o que conta muito para a faculdade, para ter novos alunos, porque é pago, né? E tem essa competição entre as faculdades da aprovação do board. E eu acho que é importante. Acho que faz parte, né? Sem dúvida. Ou seja, é uma atitude que acaba levando as faculdades, sem você interferir nelas, a melhorarem exatamente pela pontuação que elas vão ter. Até por uma questão comercial dela. E forçar um pouco mais os alunos também, né? Para até a formação deles. Porque dentista tem uma responsabilidade muito grande. Sabe, é muito grande. A gente tem que passar essa ideia pro jovem que tem responsabilidade, entendeu? É responsabilidade, a gente tem responsabilidade. A hora que você injeta um anestésico, a hora que você injeta qualquer coisa, a hora que você extrai um terceiro molar, a hora que você planeja. Tudo bem, o mercado de alinhador está crescendo, vou arrumar mais confusão, mas o mercado de alinhador está crescendo. É lógico que o mercado de alinhador está crescendo. Agora, minha pergunta é: precisa ser ortodontista fazer alinhador? Vou deixar uma pergunta para a segunda temporada. Porque eu não vou nem comentar. O meu ponto é: vai precisar ser ortodontista? O mercado está dizendo que não. Para fazer implante, você não precisa ser implantodontista. Para fazer canal, você não precisa ser endodontista. Para fazer ROF, você não precisa ter feito especialização em ROF. A minha pergunta é: para onde vamos? Vai todo mundo ser autorizado a fazer tudo, simplesmente porque em 4 anos você tem um CRO? Minha pergunta é: a qualidade
vai fazer a diferença no futuro? A minha resposta é óbvio que sim. Eu falo assim, acabou a era de aventureiros, está acabando. Vai ficar no mercado quem tem qualidade, quem tem formação, quem tem comprometimento, quem tem ética. Não tem volta. Vai acabar. Os aventureiros que fazem odontologia, a gente tem que jogar responsabilidade. Porque a gente tem responsabilidade, é uma área da saúde. Eu concordo com você. Eu acho que a gente tem um momento, de qualquer mercado, a gente tem um momento de crescimento desse mercado, depois ele incha e depois ele se reconstitui, criando essa nota de corte. Só que tem só que assim, a gente tem que segurar o dano, entendeu? Então, mas só que a gente está gerando, a odontologia acaba gerando uma demanda, uma autodemanda, né? Mas foi o que aconteceu na orto, depois veio o implante, hoje dentística, Hoff, né? Vai acontecer a mesma coisa. E foi o boom, na orto foi assim, todo mundo queria fazer orto que dá dinheiro, muita orto, muito erro, muito problema. Aí foi nivelando, foi ficando os ortos, né? Mais ou menos selecionados. Aí depois veio implante em todo lugar, implante torto, implante não tem posição, não dá para fazer prótese. Aí deu uma inchada, todo mundo tinha que fazer implante, porque era o que dava dinheiro, aí foi selecionando. E agora é mais ou menos a dentística, a Hoff. Só que eu não lembro exatamente quantos anos levava para limpar o mercado. Era uma coisa de uns 7 anos, né? Ai, cara, na verdade precisa até pensar para falar isso, né? Para não falar números inexatos, mas assim, o implante, ele causou muito problema, né? Muito problema. Você vê, ele causou problemas até hoje eu tenho pacientes mutilados por iatrogenia causada por implante. Será assim, a gente já sabe isso na história. Você acha que a gente vai permitir isso de novo? Com Hoff, com ortognática, com lentes de resina, sabe? A gente vai permitir que aconteça o que já aconteceu no passado? É difícil, entendeu? Então, por isso que tem que ter exame, os conselhos têm que se posicionar. Conselho não é só para a gente pagar para fiscalizar, não. O conselho tem que se posicionar. Quem está lá em cima tem que tentar pensar, chama grupos de pessoas, entrevista recém-formados, chama recém-especialistas, sabe? Chama empresa também se precisar. Porque esse negócio de querer ficar longe de empresa e achar que empresa... Tá errado, pô. Ciência só evolui com apoio de iniciativa privada também. O governo é importante? Sim, mas a iniciativa privada entende de mercado, entende de posicionamento, tem números. E muitas vezes, através da iniciativa privada, você dá um jump muito maior, né? Fechando, né, Irata? Fechando esses gaps, do que simplesmente achar que só o governo tem que regulamentar as coisas. Fora tem muita verba de empresas, né? Em pesquisa, isso existe, mas é oficial. Aqui em universidade pública é mais difícil, não é difícil entrar uma verba. Exatamente. É muito complicado, mas lá fora é normal. E nós estamos aqui na Odontopartners, que é uma escola do Flávio. O Flávio vai estar com a gente também na 2ª temporada. E a gente conhece aqui, a Michelle dá aula, também dou aula aqui de gestão, e é de extrema competência e de cuidado. O Flávio é até ele até colocou aqui algumas observações sobre a harmonização no chat. Chama, ele está aqui atrás. Ele está aqui atrás, né? Eu vou ler, que eu acho que é justo, né? Legal. Há uma confusão conceitual, quando você estava falando eu não quis trazer a polêmica, mas já que o Flávio trouxe, não se injeta colágeno em lugar nenhum, até porque de nada adiantaria. O que se injeta é bioestimulador e nunca em lábios. Em lábios a gente injeta ácido hialurônico. Opa! Briga! E não há evidência científica que eles gerem nódulos nos lábios a longo prazo, mas ele concorda, né, que o ensino da Hoff na graduação precisa ser muito bem embasado para que possa contribuir com o crescimento da especialidade. E isso é uma coisa que o Flávio tem muito, assim, que é o conhecimento científico da harmonização, né? Que eu particularmente estou do outro lado, né? Eu trabalho na área de visagismo, não atuo como harmonizadora, mas a gente tem muita ciência na harmonização. Não concordo que é uma área para ensinar na graduação. Eu conversei com ele antes do podcast, bastante, agora, né? Agora há pouco. E o que eu falei, gostei bastante de conversar com ele, inclusive. Mas o que eu estava falando para ele era uma coisa interessante, que assim, eu sou da dentística, assim, eu fui da dentística. Então quando eu vejo eu não falo de uma pessoa, eu nunca falo de uma pessoa que está fazendo um procedimento, eu nunca cito o nome.
Eu cito um movimento. Que fala, pô, acho que tá exagerando pra cá. Eu falo isso, eu faço a crítica. Aí eu sou criticado por isso. Ah, mas você está sendo contra as resinas, você sempre falou de resinas. Tá, não estou criticando a resina, estou criticando o excesso em alguns momentos. Eu estou tentando diferenciar o que é a dentística mais séria, dos caras que fazem estética, fazem faceta, fazem lente, mas são mais sérios, estão falando cientificamente, fazem tecnicamente, do grosso, que às vezes está vendendo de uma outra forma. Eu faço questão de tentar fazer essa divisão, que a Hoff deveria fazer mais. Porque veja, quando se fala de Hoff, a pessoa fala, estão contra a Hoff. Então, de jeito nenhum. Não, é que existe já um A própria movimento. Hoff deveria fazer um movimento que assim, calma, tem a Hoff séria e tem a Hoff. É que o pessoal eu acha tenho que esse você movimento. contra a popularização da técnica ficou do muito, mercado. E outra coisa, eu vou falar, mas pode ser, então tá bom, errei, sou ignorante de Hoff, sou ignorante. Então tá bom, vou refinar a minha consideração. Não se injeta, então, colágeno, ótimo, injeta ácido hialurônico, mas penetra, corta tecido? Sim. Sim. Lesa tecido? Sim. Sim. Continua sendo inflamação, continua meu ponto sendo válido. Não importa o que você injeta. Pôs uma agulha, você está injetando. Não é agulha, é cânula, desculpa então de novo. Continua injetando alguma coisa e gerando processo inflamatório. Processo inflamatório é biologia básica. Pau! Régua do Bozo, beliscão do Bozo continua sendo processo Não inflamatório. estamos falando de política, vamos deixar claro. Ele vai conseguir tirar a gente do ar. Professor Lourenço Bozo, por favor, um dos maiores nomes da patologia do mundo. Vai conseguir Sempre censurar. arruma confusão. Vamos cortar. E você nem falou nada pra mim, cara. Vai, ele nem falou nada ainda. Agora, outro dia eu vi, né, uma pessoa falando, amiga e tal, não sei o que, faz uma área da odontologia, odontopediatria. Odontopediatria sempre teve o estigma, falar que não ganha dinheiro. Que Cara, não mas sei eu o que, acho uma absurdo. especialidade, super legal. Super E eu- lindo. Tá faltando. Tá faltando. E eu não concordo que não ganha dinheiro. Eu acho bem rentável se souber organizar. Eu que já tenho conheço há muitos gente anos, bem, já sei gente de tá super bem. atendo agora a doutora Sandra lá em Recife, da Odonto Baby, várias Eu clínicas conheço de muita pediatria. gente Eu que acho ganha bastante é. dinheiro com pediatria. Mas falando assim, que é um pouco que a gente tá falando. Agora também quero ganhar dinheiro, vou fazer Hoff. É essa busca do dinheiro que aparentemente fácil que preocupa, a mim preocupa. Não, mas aqui tem um perfil que é. Você sabe o perfil. Você sabe. Fala, qual que é o Sabe, perfil? joga pro chão. Ele joga pro Não, você sabe pelo mais ou menos pelo direcionamento de profissão. Foi assim, eu fiz orto na década de que era a época que eu explodiu orto. Perfeito. Eu fiz implante na década de que quando explodiu implante. Perfeito. Eu faço Hoff, essa é a pessoa que está buscando. Quando na verdade, se você pegar na área de prótese, quem despontou muito, ou os que despontaram, os 10 de São Paulo, são aqueles que não transitaram, né? Eles continuaram na prótese, não foi assim? Exatamente. Então, isso são dois caminhos, porque o caminho mais óbvio é você pensar, o dinheiro está aqui, vou fazer isso. Aí você fica correndo, né? Tipo a corrida atrás da cenoura, né? Não é uma escolha e depois o dinheiro, não, é o dinheiro na frente. Quando na verdade, se você parar para pensar, quem desponta nas áreas são aquelas pessoas que persistiram, né? Elas investiram naquilo, que é a pediatria no caso. Se pegar os grandes pediatras, eu sempre falo do Regatieri, porque o Regatieri é um pediatra muito famoso no Brasil, mas em Curitiba em especial. E ele foi um dos primeiros brasileiros a estudar no exterior. Ele fez Birmingham. Ele ganhou ele formou na Faculdade Federal, na sala do meu pai, cara. Que joia. Que legal, né? Muito e ele legal. foi o 01 da sala, ele ganhou uma bolsa pro exterior e fez Birmingham. E ele foi o primeiro a trabalhar com sedação infantil, numa época onde era criticado, né? Com Era uma loucura. E ele era a favor do selante invasivo num país onde ia pro outro lado. Então ele tinha essas visões. Mas de consultório era um cara muito, muito bem sucedido. Até hoje ele é famoso e trabalha ainda. E ele tem um grupo de pediatras. Se eles escutarem o podcast, eles sabem. E ele é um cara que ficou mais ou menos uma figura meio mítica na odontologia e na pediatria em especial. E ele foi um cara que
que traçou um caminho na pediatria, ele abriu uma frente, um tipo de trabalho na pediatria, trabalhando com mais profissionais, numa época onde o pediatra achava que tinha que ser, sabe, tipo, se vestir de super amigos. Ele sempre se vestiu gravado. Foi lá atrás. Mas eu falei isso da pediatria por causa disso mesmo, né? Porque tá faltando. Super-herói. Tá faltando. Ele usava gravata, mas, cara, as crianças, eu sei porque todos eles, muitos viraram dentistas, foram pacientes dele, eu conheço ele desde pequeno. Todo mundo amava ele, mas ele era um cara, sabe, refinado, assim, um dentista, sabe, um dia que você olha e fala, nossa, cara, um dia eu queria ser assim, sabe, elegante, sério, tranquilo e bom, ele inspirava muito. Ele abriu muito caminho na pediatria através dessas ideias, e ele investiu muito nesse mercado, ele persistiu. E, de certa forma, eu acho que aqueles que acabam se destacando nas áreas, eles persistem, eles flutuam menos. E hoje eu vejo que, não hoje, mas desde Sim, vem antes, flutuando de uma área. acho que as pessoas têm uma insegurança. Eu não sei se eu sou bom. Primeiro, essa insegurança. Não sei se eu sou bom. Não sei se eu sou bom em horta. Implante está explodindo, vou fazer implante. Não sei se eu sou um implanto bom. Está explodindo ROF, vou fazer ROF. Não sei se eu sou tão bom em ROF assim também agora. Tem muito. Agora vem a próxima, né? Vou fazer lente de resina. Pô, não sei se eu sou tão bom em lente de resina. Aí começa a aparecer outras coisas. Essa pessoa vai flutuando. Quando na verdade o problema está lá no começo. Que é assim, eu sou um bom pediatra. Muito bom. Não, eu sou odontopediatra. Você é um puta odontopediatra? Não, eu acho que eu sou bom. Você quer ser um puta odontopediatra? Não, eu quero ser bom. Então tudo bem. Então vai flutuando, faz ROF, faz tudo. Não. Eu sou um puta odontopediatra. Eu confio em mim. Beleza, é outros 500. Então, ainda que pareça meio psicológico, meio terapêutico, o que eu tô falando, faz uma coisa... todo sentido. Faz todo sentido. Felipe, você atende bastante criança, tanto na ONG... Cara, eu atendo, mas minha área... eu tenho especialização de pério e dentística. Né? Mas a ONG, por exemplo, atende... Cara, na ONG a gente atende tudo. Tudo. Adulto, criança... Mas a gente tem pediatras dentro do projeto. Por isso que quando alguém fala assim, pô, tem pediatria não dá dinheiro. Dá sim. Eu conheço muitos pediatras super bem-sucedidos. Aliás, eu conheço bem-sucedidos em todas as áreas. Cara. Mas é uma área que mas você não escuta, mas né? esse papo aí... assim, falando, vou fazer o concordo de pediatria, pirata, né? assim, cara. Esse lance de uma área dá dinheiro, a outra não dá. Cara, eu não acredito muito nisso, não. Eu conheço bem-sucedido em todas as áreas. Quanto é dinheiro. Cara, eu conheço gente que ganha muito bem, vive muito bem. Tem sucesso é discutível, mas sucesso, cara, entendendo muito de oclusão. E oclusão é um exemplo clássico, né? Que se a gente olhar para 30 anos atrás, cara, ninguém. Hoje em dia todo mundo fala de oclusão. 10 anos atrás o pessoal fala de oclusão. Olha que interessante um dado sobre criança. Isso é real aqui, isso é dado real. Eu tô lendo um livro agora que fala sobre longevidade, e eles falam assim: a gente só tá vivendo mais porque as crianças morreram menos. Concorda? Não faz uma conta, parece uma coisa idiota. Então, tipo assim, por que essa pessoa está com 90 anos? Porque ela não morreu do 0 ao 6. Que você volta na história da humana, a mortalidade infantil é que reduzia a longevidade. A gente perdeu vários tios crianças, né? Não sei se você também. Meu pai morreu, os dos irmãos, 3 irmãos dele morreram como criança. Agora, o meu ponto é, se o mundo está tendo pessoas mais longevas, é porque as crianças estão passando da época que elas morriam antes. Quer dizer, vai ter mais criança no mundo. Se você fizer a estatística do mundo, o que é? O odontopediatria é um grande negócio. É um grande negócio. Não, exatamente isso que eu nós. Exatamente essa reflexão nesse podcast é interessante pra galera. É a especialidade do futuro. Que é do futuro. É do futuro. Não, veja, uma máquina. Os edentados diminuindo. Nossa dentição é boa, né? Nossa dentição é boa. Nós somos frutos do flúor. Nós somos frutos do flúor. A gente tem uma puta estrutura dental. Não sei, você não olhei a boca de todo mundo. Não, mas somos todos filhos do flúor. Nós somos o efeito da água fluoretada. Curitiba foi um líder nisso. Mudou totalmente o panorama dental. A odontologia biológica não concorda com você. Tá. Eu acho uma área que vai crescer muito. muito. O que me falou aqui no meu vídeo. Falei na live. Pessoal da plateia, tem alguma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta? Cláudia, você que veio lá do Rio, não vai fazer uma pergunta pra gente? Tem microfone para eles? Né? Tem um microfone. Você, Glaucio, também, que trabalha na Trishape, que está lá, uma das dentistas ali
Como é que fala? Consultor? Não, você que Colocaram uma guerra de... Faz uma pergunta, Glaucia, pra gente aqui. Você que tá na área digital. Escola. Tá dando pra ouvir? Escola Scopini? Será, Scopini? Então eu vou soltar uma pergunta aqui pra você responder? Polêmica? Pode, sem problema. Polêmica. Trios versus Serec. Thanos. Aqui, bom, só pra pontuar que você perguntou, né, Lenzi? Hoje a gente trabalha na Trishape, eu sou dentista, mas eu trabalho lá como training. Então, a minha parte dentro da Trishape é ensinar. Vou falar isso, tá, Irata? Mas hoje é ensinar odontologia digital. Não tem uma pergunta específica, mas eu acho que eu concordo. Acho não, eu concordo, não é acho, com o que vocês colocaram em relação ao digital em tudo. O que o Scopin citou em relação ao abismo, que a gente fala muito da curva de mudança, né? Do que é que leva algo diferente para frente. Porque a gente sempre tem um entusiasta e a gente tem os céticos. Quem aproveita, né, dessa mudança? Ou quem fica ali no meio? O que determina essa tecnologia vai vingar, vamos dizer assim, ou não? Né? É justamente as pessoas acreditarem nela. E o que eu acredito também é que o que faz as pessoas acreditarem nela é a confiança. Então, para isso, a gente precisa fazer o quê? Ensinar a odontologia digital. Eles entenderem o porquê que eles têm que seguir uma estratégia, o que é a malha, como que ela é formada, e não pegar o scanner e falar, ele vai trabalhar para mim, eu vou escanear e a peça tem que adaptar aqui. É uma preocupação que você que está no mundo corporativo, né, você nota isso agora das empresas. Tem agora essa consciência de que isso é necessário. Até para ela vender melhor, né, o seu equipamento. Porque a gente já comentou isso. O Scopin falou, quando começou o Serec, sem falar, não é pela marca, não tem nada a ver. Como era pioneira e tal, ficava encostada num canto da clínica e ninguém sabia o que fazer direito com aquilo. Né? Quer dizer, depois de um tempo o cara percebe que o investimento dele não valeu a pena. Quer dizer, subutilizado. Subutilizado. Porque não conhece a raiz da tecnologia. E aí, aqui, só para pontuar também, quando a gente vai fazer a aula, hoje na Trishape a gente não trabalha com venda direta. Mas quando alguém me pergunta assim, mas o seu cargo é corporativo? Claro que é comercial. É comercial. Todo cargo dentro de uma empresa é comercial. Se eu falar que eu vou ensinar odontologia digital, qual que é o final disso? Sendo super sincera, eu trabalho para uma empresa. É óbvio que é venda, mesmo que não seja direta. Só que hoje a gente tem uma preocupação muito maior, pelo menos é o que eu sinto, eu acho que o Gabriel também compartilha disso, que quando eu vou falar sobre o scanner, a minha preocupação maior é que eles entendam na aula que eu estou dando como o scanner funciona, porque o básico ainda precisa ser feito, o paciente ainda é o mesmo. O digital é um fluxo. Ou você domina ele, ou caso contrário, ele vai te atrapalhar se você não dominar isso. E agora queria dizer que a Trishape tem que patrocinar a gente no próximo. Não tem mais. Alô, financeiro da Trishape. Lembra, a gente tem um amigo que trabalha com lupa, Marcos. Sim. Trabalha para Zeiss. Mas quando eu faço a live com ele para ele explicar a lupa, ele mesmo fala, olha, eu trabalho para Zeiss, mas tem várias lupas boas, eu te digo os nomes, fala X-Vision e tal. Para mim interessa mais que você entenda a magnificação e veja como é importante, mesmo que não compre de mim, porque você vai entrar num mundo que é o do meu mercado, Perfeito. Mesmo não comprando de mim, mas você está entendendo, você está entrando nessa realidade. E o digital é a mesma coisa. Tudo bem, você não comprou de mim, mas você está entrando num mundo e é isso que a empresa precisa. Não é teu cliente agora, vai ser daqui a 6 anos, 5 anos, 7 anos, não é verdade? Precisa construir, é uma construção. Você precisa criar essa comunidade. E isso vem através do ensino. E isso também vai acontecer com alinhadores, né? Vai, exatamente. Ele estava falando de alinhadores, mas uma coisa que eu batia muito com a Soul Smile, porque a gente tinha muita discussão sobre isso, o orto tem que planejar. Será que o dentista pode executar? Tal, tinha muita essa discussão. E eu falei para eles que eles precisam criar uma plataforma de ensino e controle, óbvio, dos seus próprios ortodontistas, mas também dos seus clientes. E é uma forma de educação. E esse tipo de educação ou formação é o que vai nortear muito cada campo, né, cada meio, como é vendido. Então, isso é a forma que a digital está entrando certo. É a forma que talvez os alinhadores vão começar a direcionar, que é ensino, treinamento. E foi o erro que a gente vê hoje na odontologia que veio do Covid. O erro que teve no Covid foram os cursos online. Você sabe? Lógico. O que a gente está vivenciando de problemas hoje
é fruto dessa febre de live online que teve no Covid. Concordo. Especificamente, tô falando de resina, né? Resina foi um problema, né? E o que você está vendo hoje é fruto de uma comunicação e um ensino equivocado nesse período. Simplificado, rápido, assim, não discutindo muito quais casos, Não qual caso, por quê, né? qual o problema, raso, né? qual problema vai ter, quais casos são selecionados, quais não, uma falta de educação nesse sentido que causou todo esse problema. Que vai demorar 7 anos para resolver. Pô, cara, você pegou uma coisa que você falou lá no começo pra mim. Você falou, cara, lembra lá no começo, Falei. conversa, eu e o seu Kina, a gente ficou lembra? A gente fez uma live, No nós Covid, três, no Covid. Eu, ele e o Kina ficamos conversando e ele falava assim, porque no começo, né, todo mundo nervoso, vai durar 1 ano, vai durar 2, vai poder sair na rua, vai morrer todo mundo na rua, ninguém sabia de nada. Tava todo mundo nervoso. Foi uma das primeiras semanas. Eu lembro que ele virou e falou assim. Estava bebendo pra caramba, né, bicho? Todo dia. Quase virando alcoólatra. Daí o Irato falou assim, ele falou, esse negócio de online, cara, vai criar algum problema, ele falou assim, eu falei, mas como assim? Eu falei, cara, mas imagine as pessoas o tempo inteiro falando de live, pessoas querendo falar, querendo se comunicar, porque só tem o único jeito de se comunicar. Você faz um comentário assim, e exatamente isso que aconteceu. Porque a pessoa vê uma live, é um fragmento de um pedaço de uma técnica, a espátula amassando uma resina. Ela tá pegando um fragmento técnico, coloca nessa inclinação e faz assim, e movimenta assim. Ela pegou esse pedaço, só que ela não pegou para quais casos, se tem problema, se não tem problema, se tem longevidade, se não tem, se tem acompanhamento, não tem. Ela pegou um filme, uma live, né? Era 1 hora, trailer, o pessoal né? pegava lá, anotava algumas coisas e saia fazer. Com a ideia de fazer replicar no consultório. É impossível, cara. É impossível ser um festival de lives. E foi. Esse é o problema. Conversou sobre isso também, eu lembro. Mas isso é um momento nosso com isso. do digital inteiro, né, cara? De ter essa amplitude de informação, mas tudo raso, né? Pouco se aprofunda, ninguém aprofunda, né? Fica tudo raso, né? Mas isso não tá na odontologia, né? Isso tá em tudo. Não, então, exatamente, isso é tudo. E essa geração que vem passa por isso. E assim, Desculpa, eu até brinquei, eu falei, eu fiz um livro, cara, dessa grossura. Eu não sei quem tem o livro aqui, se vocês leram, mas assim, quem comprou não leu, só fala assim, é muito bonito o seu livro. Daí eu pus na minha recepção. Eu achei, cara, eu vou vender o livro sem conteúdo, sabe? Só a parte de fora dele, assim, sabe? Só, cara, eu não preciso, porque é muito grande. Eu fico, será que alguém vai ler um livro tão grande hoje em dia? Eu acho que lê. Será que lê? Tem gente que lê. Será que o pessoal lê? Será que o pessoal está estudando? É que esse pessoal vamos lá, 30% acho que sim, lê. 30%. Porque, cara, não tem jeito. Tem uma coisa que você pode ver. Eu entendo que a tendência é vídeo, que a tendência... Só que as pessoas precisam ler. Quando a gente dá curso de resina, dá curso de qualquer coisa, o Hirata fala, a vida inteira ele falou isso, resina é manipulação. Resina é manipulação. Como que você vai aprender resina olhando uma live? Não dá. Resina é manipulação, você tem que pegar na resina, pôr na espátula, ver como... mas dá pra ver tudo no vídeo. Você continua sendo um ser humano, você precisa tocar, você precisa ter experiência 3D, o nosso cérebro funciona em várias dimensões. Agora vai ser o multiverso, o metaverso, vamos pegar resina no ar. Então, sabe? E praticar, né? Nossa profissão é prática. É prática, você tem que fazer, você tem que ter hands-on, você tem que tocar as coisas, você tem que ter convivência com as pessoas. Ninguém aguenta mais, entendeu? Só que assim, concordo com ele, o preço, a gente não sabe ainda quanto tempo vai demorar para consertar essa insanidade coletiva que aconteceu. Não, mas foi o que aconteceu com a lente de cerâmica, de porcelana, e agora é a lente de resina. Acho que daqui a pouco passa, entra outra coisa, lente de, sei lá. Mas veja, quando eu fiz eu tenho meu curso online de antes do Covid, você lembra, né? Comecei 6 anos atrás. E eu faço aulas, mas são aulas, você vai ver, é uma aula mesmo, não são vídeos curtos. E tinha muita gente que comprava e falava, não, mas eu queria uma aula mais rápida, sabe? Tipo de 10 minutos, que você diga qual a broca tem que usar, que eu não quero fazer, que eu preciso te dizer para quais casos, ou não. Então essa época do Covid foi muito aquela estratégia daqueles caras lá
de venda, curso online, sabe? Os caras de plataforma. promoção, como é? Promoção... De lançamento? Fórmula de lançamento. Essa semana aula grátis, primeira semana aula E grátis. eu falei pra você, não fique fazendo live todo dia. Lembra? Eu falei assim, tudo bem, você pode lançar teu curso online, mas, não faz live todo dia, bicho. Não tem tanta coisa pra falar assim. Eu estudo dentística pra caramba, meu. Todo dia, live, todo dia de dentística, meu. Não tenho tanta coisa pra falar. Vamos falar disso. Não tenho, me desculpa. Galera, Essas pílulas de informação sempre vem com alguma coisa na sequência, né? É trazer a pessoa pro curso. Você fala assim, a galera acha que o cara vai entregar um milagre. Né? coisa chata desse funil, né? Às vezes eu quero comprar direto o curso, cansa, porque você tem que passar por todas as etapas até comprar o curso que você quer. Ó, tem umas perguntas aqui, uns comentários bem legais aqui no Muitas chat. perguntas chegando. Todas para o Scoping. Com certeza. A Associação Brasileira de Protésticos está perguntando aqui pro Scopinho. Também aqui a equipe do Bolsonaro. Não, Maicão, Maico Não, eu Guedes tenho aqui, certeza, sem olhar, tenho certeza que tem uma briga. 22, 3, 22, não tem? Ó, acham que a área de odontologia hospitalar tem um futuro sólido Tem. como parte de Cara, equipes acho bem legal. multidisciplinares de saúde? Nossa. Tenho muito interesse nessa área, não vejo quase ninguém falando sobre. Sim, Totalmente, tem bastante totalmente. gente na área, conheço bastante gente que está trabalhando. E acho que não é o futuro, é o presente. Sim, Acho uma baita área. tem um livro que eu ganhei fui uma vez na 3M, naquelas visitas à fábrica, e eu fui falar de prótese e eu citei algo de prevenção de idosos. Hoje mesmo a gente fez uma cirurgia num senhor de 92 anos, pusemos 2 implantes no meu pai de 90 anos há 15 dias. Antes a gente falava assim, mas será que vale a pena pôr um implante numa pessoa de 90 anos? Vou deixar ele morrer. Vai deixar ele morrer? Lógico que vale a pena. Daí eu falo assim, e daí o livro chama Dying from Dirty Teeth, morrendo de dentes sujos. E assim, e conta a história de uma THD, né, uma ASB, que trabalhava em casas de repouso. E ela percebeu que a maior parte das doenças que começavam na casa de repouso tinha alguma relação com deglutição, com higiene oral inadequada, porque uma enfermeira queria fazer ou sabia fazer. Olha que interessante. Bem legal. Olha só, as pontas da vida. Odontopediatria crescendo, odontologia hospitalar de idosos crescendo. E a gente quer fazer o quê? Injetar ácido hialurônico com cânula no lábio de moça de 20 anos. Aliás, Flávio Noprozelli disse aqui, o que o Scopin quis dizer, eu acho que é o conceito de mínimo trauma celular. Deve ser sempre buscado em qualquer procedimento odontológico, não só na ROF. Então tá aí. Toma, Scopinho. Não, e a gente não é contra a ROF, né? É importante falar isso. Outra pergunta aqui do Lucas. Assim como temos as próteses on-office, Acho que é em eu acho que é in-office, vocês enxergam que os alinhadores in-office também será uma realidade? Cara, acho que... Boa pergunta. Mas acho que tá bem distante. Tá distante ainda. Eles estão testando bastante impressão de alinhador, né? Ó, eu vejo assim, ó, impressão 3D, vou falar a minha experiência. Hoje, a gente já estava conversando disso, não tá? Tem muitas vezes placa que você recebe no modelo, impressão 3D ainda é um problema. Ainda é um problema, para todos. Para tudo. Então o ponto se você tiver que fazer no seu consultório, você tem que ter uma super impressora calibrada todo dia e você vai limpar ela com álcool e vai pôr esse álcool aonde? Não, mas a minha resina limpa com água. Tudo bem, você vai limpar a resina, essa água vai para onde? Então, a quantidade de resíduos que ainda gera a impressão 3D... Porque assim, eu tenho uma teoria no mundo. Água vai faltar. Sou eu, não sei se a gente vai viver para ver isso. Então, a água para mim, é a coisa que eu penso, entendeu? Eu vejo uma pessoa lavando a calçada, eu tremo. Porque a água vai faltar para as próximas gerações. Tipo o cara que bateu na mulher tava lavando a calçada, o cara foi batendo. Você tá nesse grau. Ele tá nesse grupo. Dia de fúria, né? Então, Thanos, todo mundo que lava a calçada desapareça no universo. Então
Então, a impressão 3D, eu acho que é ainda um problema de descarte de resíduos. Então, talvez seja um problema para todo dentista ter. Então, assim, é só um questionamento que eu não sei. E ainda tem problemas técnicos, né? Físicos, polimerização, estabilidade. Perfeito, exatamente. Não é... Nossa, é muito difícil, cara. Essa coisa da impressão. Muito difícil. Mas se a gente pensar assim, acelerando um pouco o filme, provavelmente vai chegar por aí. Né? Vai para isso. Tá evoluindo para isso. Mas ainda, beleza. acho que mas ainda vamos lá. tempo. Você, num consultório com uma cadeira, vai fazer um alinhador com uma paciente. Você precisa de 21 alinhadores. Quanto pote de resina você vai ter lá, fresco, calibrado? Entender se vale a pena. Daí é uma outra coisa. Como negócio. Como negócio, entender se essa tecnologia vale a pena. Até porque às vezes eu me pergunto muito se o chairside vale a pena pela qualidade de vida da pessoa, né? Eu já vi muita gente com equipamento falando assim, agora eu tô aqui no domingo trabalhando. Não, mas isso eu quero que você vá um dia, você não foi ainda no meu consultório ver. Vá lá, você vai ver o que é uma fresadora, um scanner funcionando dentro de um consultório de forma produtiva e com alta qualidade. A resposta isso é uma má interpretação do chairside. Falar que quem faz chairside faz mal feito é errado. Não mal feito, mas dedica um tempo a mais. Não, mas é que sai 6 horas do consultório. Sim. Eu e a minha técnica, o Pedro tá aí. Eu e a Karen, a gente sai 6 horas do consultório. Não importa. Não importa. Não te deu mais trabalho. Deu trabalho como a Glaucia quis. Tem a curva de aprendizado para ajustar processo. Então essa história que chairside é uma coisa mal feita, vai acabar a tua vida. Mas veja, é que ele tem uma técnica. Exatamente. Não é ele que tá fazendo tudo, né? Óbvio, não é ele que tá fazendo tudo. Mas continua sendo chairside, tá do meu lado. A técnica também é chairside. Como as críticas que o Scopinho escutou, né? Chairside, qual que foi a crítica? Não, uma crítica falou assim, Scopinho, você não tá... Uma das pessoas me criticaram porque assim, você está tirando sarro da pessoa que não tem espaço para pôr a fresadora. Falei, mas não tem. Quem tem consultório pequeno? Falei, entendeu? Não tem nada a ver, cara. Falei, não, eu quis dizer isso. Falei, cara, você não sabe. Então, muitas vezes. Não sei. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Legal. Camila, você consegue dar o microfone ali? Como você chama? Ana Clara. Oi, gente. Tá. Dá pra ouvir? Dá, é que ele não sai assim, mas ele tá saindo só lá no som mesmo. Boa noite. Gente, meu coordenador mandou um abraço pro Scooter. O Valdir. Valdir Romão? Fui banca de tese de doutorado dele. Ele teve o prazer de ter eu como crítico pessoal. um grande amigo, cara. Um abraço pra você. Ele é 10. Gente, ele é 10. Eu me formo no final do ano. Então, assim, a gente tá entrando no mercado, vai entrar ainda no mercado de trabalho e a gente fica nessa. Após, agora, espera, o que a gente faz, sabe? A gente tá bem perdida nesse ponto, assim. O que faz depois que formar? O Irata tem uma... Eu acho que ele pode responder essa pergunta porque ele lida muito com... Ele é um dos caras que mais eu vi... Ele é melhor que eu para treinar pessoas. E assim, a maior parte dos estagiários que passaram por ele, hoje são top, que são caras que eu vi... Ele fala coisas que muitas vezes, como ele já conhece que as pessoas não gostam, mas assim, eu acho que ele pode responder isso porque a geração de pessoas que ele criou dentro do consultório dele, eu vou falar assim, o Christian, o Higashi, Jimmy Liu, o Antônio Sakamoto, a Stephanie, todas as pessoas que passaram dentro do consultório dele, mas não por causa dentro do consultório dele, mas do que ele orientou as pessoas, eu acho que ele pode responder isso. Então, eu acho que se você sabe uma área que você gosta, é melhor fazer cedo. Eu peguei o primeiro ano da odontologia porque antigamente você tinha que fazer 2 anos de clínica para fazer especialização, você não podia fazer direto. Eu fui o primeiro ano que poderia fazer direto. E eu queria fazer dentística desde o 6º período, 7º. Só fazia dentística, eu fazia muitas vezes dentística na faculdade. E eu fiz a disciplina de dentística 3 vezes. Que eu tinha tempo sobrando e atendia mais pacientes. Eu fiz muito. Aí quando eu formei, eu fiz especialização porque eu já sabia, era isso que eu queria. Então é melhor fazer rápido. Agora muita gente não tem essa certeza e eu acho realmente que você pode eventualmente ir para a clínica, ter essa experiência e sentir um pouco. Mas a maioria das pessoas que me perguntam, elas sabem o que elas querem. É que elas não gostaram da resposta. Eu quero fazer pediatria, mas o que dá dinheiro agora é off, eu não sei se... Entendeu?
maioria das pessoas sabe, eu gosto disso. Então, se você gosta, quanto mais rápido você se dedica, mais rápido você sai. Você larga naquele aprofundamento que eu falo, né? Eu tenho uma visão do... E assim, né, Renato, se você não sabe ainda, é procurar uma boa clínica, acompanhar o que é uma clínica trabalhando, né? Porque às vezes a visão que você tem da especialidade... Acho que muda muito da graduação, depois que se forma, você vê... Eu vou dar o meu exemplo. Na faculdade eu fui monitor de endo, saí querendo fazer endodontia, fiz alguns meses de especialização, na sequência, no meio da especialização eu parei e falei, cara, nunca mais quero fazer canal na vida. Então, assim, eu comecei a vivenciar também, porque eu trabalhava em clínicas fazendo endo, e pra mim aquilo começou a gerar um estresse muito grande. Eu falei, cara, não quero mais fazer endo na minha vida. E hoje, depois eu fiz especialização em dentística. Você não vai... O normal hoje é ter várias especializações, né? O normal. Então, não seria um problema você fazer especialização, terminou e você quer fazer outra. Nunca é ruim, né? Eu fiz dentística e pério. Só que acho que o clínico, quando você começa a trabalhar também, você acaba vendo que realmente você gosta. Mas é o que o Hirata falou, se você já está desde a graduação gostando muito daquilo, eu também não perderia tempo. Mas eu preciso fazer uma consideração. Eu tenho a visão que às vezes não é a visão que as pessoas, a maioria tem. Eu tenho a visão do cara que, tipo... eu quero ser... Não, eu não quero ser bom, eu quero ser o melhor, né? Eu posso não ser o melhor, vou estar entre os 100 melhores. A minha visão sempre é essa. Então, às vezes, eu não tenho uma visão que bate para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas não quer estar entre os 100, quer estar bom, quer estar bem, né? E ir pra praia, não sei. E então, às vezes, eu falo isso, se você já sabe, já vai, imaginando que você está pensando como eu, né? Quero estar entre os 10 melhores. Mas nem todo mundo quer, então. Por isso que eu digo. Se tiver que nem eu que quer ir pra praia. Tipo assim, eu, cara, qualquer coisa que eu faça, não vou ser o melhor, mas eu vou fazer razoavelmente bem. Então eu tenho esse problema, às vezes, quando eu oriento as pessoas, eu oriento nessa visão. Se o cara quer ser bom, funciona muito bem. Por isso que quando eu tenho um monte de gente que eu formo no consultório mesmo, eu formo muita gente. E tem muita gente chegando agora, até melhor. Que a Rafa, muito bem, todo mundo que tá vindo. Mas quando a pessoa entra no consultório, a primeira pergunta que eu faço é: o que você quer? Você quer ser bom ou você quer ser feliz? Quero ser feliz. Pô, então não sou eu, vai para outro lugar. Quero ser bom, eu sei te deixar bom. Você quer ser muito bom? Eu sei o caminho. Porque... eu quero ser feliz, meu. Então... Porque a gente tem a mesma teoria. Esse negócio é felicidade. Esse negócio felicidade é uma farsa inventada para vender refrigerante, férias no Caribe. A vida, ela é pauleira, entendeu? Você vai tomar de tudo quanto é lado, sabe? A vida não é esse negócio. Imagine alguém feliz 24 horas. Oi, bom dia, boa tarde. Ninguém é feliz 24 horas. Não existe. Esse ser humano não existe. São momentos, né? São momentos. O Thanos ia destruir todo mundo em 2 minutos. O importante é assim, encaixa, entenda que quero seguir a profissão como dentista. Primeira pergunta, o que quero fazer? Eu comecei com cirurgia, como ele de endo, não fui para cirurgia. E sempre gostei de prótese e voltei para prótese. E me achei na prótese. Eu não quero fazer... Eu comecei a fazer cirurgia de implante por causa de aprender para fazer prótese. Mas hoje eu não faço mais. Mas o ponto é assim, acha o que você gosta. Pode ser que você erre na primeira, mas, você tem quantos anos? 20 e poucos anos. Daqui a pouco você acerta de novo. O ponto é assim... gosta numa clínica, por exemplo, praticamente. Claro que dá para saber. Praticamente. Dá para você saber se acha de gosto. Praticamente, eu acho que o caminho de se colar numa clínica, se ficar numa clínica, ver isso acontecer, e às vezes não pensar nesse dinheiro rápido. Quanto que vai me pagar para eu ficar aqui? Cara, se eu estivesse formando agora o Hirata me convidasse, o Scopinho me convidasse, deixa eu ficar aí do lado, só olhando, né? Seria isso. Muito, assim, da época deles para nós hoje é igual eles sempre falam, hoje a gente quer algo muito rápido, porque é o que é mostrado pra gente, né? Assim, hoje é difícil a gente saber o que a gente gosta, porque meio que o mercado de trabalho meio que tem uma pressão para levar a gente... Mas olha, veja, eu tô com 54. Ele vai fazer 50. Veja quanto tempo a gente está no mercado. Entendeu? O ponto é assim, muitas vezes nós não somos, a gente não corre. Você pode correr os 100 metros,
Só que a vida, ela não é uma corredora de 100 metros, ela é uma maratona. Você tem que ser, uma hora você você vai tendo fôlego, uma hora você para, daí você corre um pouco mais, porque para você chegar lá na frente, cara, você tem que passar pelas etapas. Não tem jeito. Não tem linha de chegada, né? Não, e fica parecendo uma coisa de tiozão, meio de coach, mas é real, é isso. Não tem linha de chegada. Mas Eu tenho, não sei se tem muita gente das gerações que estão vindo que estão tendo mais problema de depressão, não sei, essa é uma... É por causa das expectativas. Não, mas é por conta das expectativas que são geradas, e a rede social tem um peso muito grande nisso. Galera vê o pessoal andando de Ferrari e acha que vai se formar, fazer 1000 laminados por mês e andar de Ferrari. Não vai. Não vai. Não vai. E quando a gente fala não vai, não é duvidando do potencial, é trazendo para uma realidade. Quando a gente falou de números, 50% dos dentistas abandonam a cada 2 anos, foi isso que... nos primeiros 2 anos, a cada 5 anos. Então, 60% dos dentistas abandonam em 5 anos a profissão. Esses são números reais, a Ferrari não é real. Esses são números reais. Então acho que tem que trazer um pouquinho para essa realidade, essa nova geração. Não, acho tipo, que 5 anos, quer dizer, em 5 anos o cara abandonou, tipo, acabou. 60% falou, não. Você fala Ferrari como se fosse uma... vencer na vida, né? Não sei. Não, mas é o que é vendido. Pra mim não é, você também não é. A gente sabe que aqui não é. Mas é isso, é vendido como vários isso. dentistas, inclusive, mostrando. Não, nada contra quem quer ter Ferrari, quem quer ter Porsche, nada contra isso. Mas é que é vendido uma história, uma ideia de sucesso totalmente condicionada a uma conquista material. E aí e mesmo que você chegue na Ferrari, quando você chegar, você vai ver que não é nada disso. Como é a educação dos pais hoje? Eu não sei, é a minha dúvida. Não sei o que teus pais falam assim, sobre o sucesso, sobre não sei. Oi, tudo bem? Meu nome é Bárbara, eu tô junto com ela. E assim, eu sou a tiazona da minha turma, porque eu tenho 30 anos e todo mundo tem 20. Então eu sou literalmente tiazona. O que eu vejo hoje no meu convívio, na minha turma tem 107 alunos, se eu não me engano. Exato, e é uma das menores. O que eu vejo é que eles não têm mais limite, não existe mais o respeito com o professor. Eu sou da época que se eu falasse grosso com o professor, meu pai me arrebentava e não me levava para passar vergonha. E hoje em dia eu vejo que não tem isso. É aluno realmente peitando, então assim... Isso que está acontecendo justamente do laminar, da resina, da faceta, do não sei lá das quantas, eu vejo que é muito da criação que vem da base, que eles não aceitam passar todos os passos, sabe? Chegar ali, eu tenho que começar estudando isso. Eles já querem ir direto, que nem hoje a gente estava conversando, eu e ela, tem um menino da minha turma que já está fazendo faceta. E se você ver, é aquela, como diz o Irata, Premium, Blast, não sei lá das Diamond. Bleach Diamond. É um negócio assim. Com diamantinho. É uma noção. Já tá dando. Já tá não, mas eu dando conheço mais. Irata, eu conheço gente que se formou faz 4 meses, 5 meses, 6 meses. Tá dando curso de faceta de resina. Dando curso. Bárbara, você acha que isso que a gente tá fazendo aqui, de algum modo, toca essas pessoas? Não. Então estamos agora. Deixa eu falar um pouco. Assim, eles não estão interessados em aprender, isso não faz parte do interesse deles. Mas tem muita gente que... Não, mas eu acho que é uma minoria, cara. Eu acho que fechou pra cabeça pra isso. Uma vez um cara escreveu pra mim na minha rede social: nascer bem. O cara nem sabe a minha história de vida, mas nascer bem de vida é fácil comentar. A gente se forma pra ganhar dinheiro. O cara escreveu isso. Você colocou uma vez também alguma coisa assim? O cara escreveu isso. Não interessa. Não, ética não paga conta, o cara escreveu. Ética não paga conta. Mas veja... Aí é problema de educação que transcende a graduação, né? Mas acho que grande parte do que está vindo dessa geração, que vem do reflexo dos pais, não estou dizendo que eles estão ensinando errado, não é isso? Mas eles, de certa forma, passam alguns conceitos para os filhos, que são conceitos do carro, da casa, sabe? Todo mundo pode ter o que quiser, não é o problema. Eu tenho 2 filhos, eu acho que não é só que o pai passa, eu acho que às vezes os pais não conseguem acompanhar a velocidade do que é passado. Né? Assim, é muito rápido o que é passado no quarto. Não, cadê meu filho? Tá ali. Não tá ali. Seu filho tá
tá no mundo, né? Então é tão rápida a informação e a ostentação, e até na onda nova de música que tem do rap, do funk, que é ostentado, e cria uma coisa que você, às vezes os pais desatentos não notam que tinha que conversar. Entendeu? Porque não é, eu acho que não são os pais. Mas você conseguiu flagrar na tua casa? Você percebe na evolução do que você vai conversando, o momento que vai falando, opa, peraí, não é assim. Não é isso daí não. Volta, né? Não, porque não sei o que, o cara ganha, agora porque ele tá fazendo não sei o que, ele ganhou tanto. É tudo assim, ganhou tanto, entendeu? Quer dizer, o cara não fez nada sem trabalhar e ganhou tanto. Eu escrevi um post sobre isso, nem deu muita gente que deu bola, eu escrevi assim: o sucesso de uma geração depende da competência da geração anterior? Tipo assim, será que o sucesso de uma pessoa, de uma geração inteira, ela é dependente da geração anterior? A resposta é óbvio que é. Tipo assim, então, o que a gente está vivenciando hoje, os nossos filhos vão vivenciar, é reflexo do que a gente vai levar para frente. Então, a culpa é do meu pai, da minha mãe, não sei. Mas a responsabilidade geral de uma nação, de uma sociedade é. Então, tipo, se os governos eles permitem que tenha um número de faculdades sem nenhum tipo de qualidade, forma professores, o importa é ter o Brasil é importante. Eu lembro que uma época o Brasil é o país que mais tem doutores no mundo. Foi grande coisa, porque com a educação básica é uma droga, não serve para nada. Você pode ser doutor de nada. Você tem um monte de doutor de prótese que nunca fez uma prótese total na vida e é doutor. O ponto, não estou falando que está certo ou errado ou menosprezando essa pessoa. Estou dizendo que qual o preço. Não é parâmetro para nada. Qual o preço dessa que a próxima geração vai fazer? Que essa pergunta direta. O que nossos pais trazem? Quando ele diz pais, não é pai e mãe só. A geração. A geração. Né? Então a geração, a próxima, a nossa geração. Por isso que a gente tem assim, a geração que da gente já foi. O que a gente vai trazer para a próxima? Mesmo que você não tenha filho, o que você quer passar para a próxima geração? Veja, essa é a ideia. Você está falando de valores, é porque às vezes você acaba induzindo um valor para as gerações que vêm automaticamente. Não estou dizendo que é a culpa dos pais. Mas, por exemplo, você sabe que eu sou meio alternativo demais, óbvio, entendo, não precisa ser tão alternativo. E eu convivo com gente mais alternativa, que liga menos para ter um carro, né, por exemplo. Mas você, nessa busca sempre de trocar o carro, você está inconscientemente passando um valor para o seu filho ou para as gerações que estão vindo, de que, ter um carro novo é importante. Eu sei, porque a geração do meu pai passou isso para mim, para a minha geração. A geração do meu pai passou para mim que para ser um profissional de sucesso, você tem que ter uma casa na praia. Não, ele não me sentou um dia e falou, olha, você tem que ter uma casa na praia. Não, ele não falou isso. Mas pelo movimento deles de valorização de quem tinha casa na praia. Eu tive a felicidade de me despegar de todo da rede, do emaranhado, e viver a minha vida, e ser eu, e me encontrar. Mas a maioria não consegue, cara, porque fica dentro dessa atmosfera. E qual é a atmosfera? Você abrir o Instagram, um professor valorizando coisas materiais. Irato, mas não é errado o cara gostar das coisas materiais. Não estou dizendo que é errado, o cara pode gostar do que quiser. Eu estou dizendo qual é a comunicação, que você a informação subliminar que você está passando para a geração que está vindo. Você está passando, um dentista de sucesso deve ter o quê? Uma Ferrari? Uma Ferrari. Subliminarmente. Essa é uma informação que está contida. Não é errado, não estou dizendo que está errado. Estou dizendo, o reflexo vai vir na nova geração. Perfeito. É que tem gente que não liga, né, cara, pra mensagem que tá passando. Eu perco um certo tempo. Eu perco um certo tempo também, né, óbvio, pra dizer que existe uma vida sem você ter as coisas. Não tô dizendo que você não tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Mas, pega um fim de semana que eu tenho, normal. O que eu faço? Que eu gasto dinheiro. Sábado e domingo, que eu tô em Nova York, que eu gasto dinheiro. Eu não gasto dinheiro. Porque sábado eu treino jiu-jitsu, sabe? Treino jiu-jitsu e tal. Cara, são coisas muito pequenas. Domingo, vou andar de skate, são coisas... Ando de metrô, você me vê pegando o ônibus, eu pego o ônibus. Existe um certo esforço, eu não tô fazendo pra me fazer pegando ônibus. Não, porque a gente pega ônibus. Mas eu tô fazendo um esforço, às vezes, de passar uma informação de que, não é só isso. Não é só o carro. Tem uma vida sem ter o carro.
E você pode ser professor, pode ser o que quiser. E tirar essa conexão direta das pessoas com a coisa material é uma coisa que eu perco muito tempo, é que as pessoas não entendem. Fundamental. Quando você vê o Instagram, as pessoas não entendem a sequência dos posts, o porquê. Eu sei o porquê, porque eu tô montando um quebra-cabeça pra pessoa. Porque a pessoa olha, não entendi porque você pôs um vídeo tocando violão, você canta mal, mas não, você não tá entendendo. Eu sei, mas eu sei o que eu tô querendo dizer. Porque quando você olhar o panorama geral, você tá falando assim, tudo se encaixou, entendeu? Boa. Mas tem um lance também, né? A gente escutando ela, eu acho que tem muita gente com muito alcance nas redes sociais que não tem a mínima noção da responsabilidade que ela causa. E eu já falei muito sobre isso, falando, cara... É um pau. Só que assim, a pessoa tem que ter um mínimo de responsabilidade sobre uma geração. Eu acredito muito eu tenho muita gente jovem que me segue, acompanha por um sorriso. Eu acredito até que a nova geração pode ser uma grande transformação até dentro do social. Mas a galera posta uma coisa sem mensurar o impacto que isso causa numa geração de estudantes que é muito grande. Então muita gente me escreve desesperada porque está na faculdade, preocupada com a carreira, vendo gente recém-formada desesperada. Eu tenho empatia por essas pessoas. Eu acho que isso deveria até ser o sentimento de todos que têm uma voz tão... que vai, que ecoa tão longe na rede social. O que acontece é que a grande maioria não tá nem aí, ou no final ela tá querendo só mostrar o que ela quer, ou não vender um curso para você. E essa empatia e esse senso de responsabilidade é o que eu acho que tá bastante falta numa rede social. Legal aqui que os 5 fazem a mesma coisa, tanto que estamos aqui juntos por causa disso, temos essa noção. De uma forma um pouco agressiva demais, eu reconheço. Não, cara, acho que mas quando você mostra, você leva a mensagem, acho que todo mundo aqui, e você leva uma mensagem exatamente do seu lifestyle, da vida que você prega. Então, assim, e que você faz, que você vive. Mas aí essa simplicidade ou a forma de errar, foda-se se eu canto mal ou não canto mal. Eu tô ali, tô a minha página, tô tocando meu violão. Pô, é minha página, o meu perfil. E a minha senha entrou, porra. E a pessoa te escreve, vai. Então você tem coragem de... E a pessoa ainda escutou até o final. Cara, não, mas a gente tem que caminhar pro final. Só vou falar uma coisa. Eu tava perguntando pra uma... Também talvez tenha uns 24 anos, formada há 2 anos. Eu falei, mas você tem um sonho? Qual é o teu sonho? Na profissão, qual é o teu sonho? Porque eu tinha um sonho, meu sonho era ser bom, eu queria ser muito bom, tecnicamente, sabe? E ser respeitado no meu meio, não admirado, mas ser respeitado, eu tinha esse sonho. Então eu perguntei pra ela, mas qual é o teu sonho? Ela falou assim, eu quero ganhar dinheiro. Tá, esqueça o dinheiro, você já tem dinheiro. Esqueça o dinheiro, fora o dinheiro. Qual é o teu sonho? Você tem um sonho de ter uma clínica, de atender os pacientes fazendo um tipo de tratamento, tratando bem, ou tendo várias clínicas, ou sendo uma profissional assim? Qual a tua visão? Não existe, era só o dinheiro. Isso acontece muito. Não é bizarro? Isso não existe o sonho. Não existe o sonho. Qual é o teu sonho? Não, eu quero ganhar dinheiro. Não. Dinheiro eu entendi. Mas qual é o teu sonho profissional? Sonho da tua vida. Você não consegue, né? Ronaldo, hoje nas consultorias eu começo, o Carlos está aqui, meu cliente. A primeira coisa que eu trato no negócio são as pessoas, né? O que eu faço é, vamos conversar sobre você. Vamos entender o que você quer, vamos entender o que você está buscando. Porque às vezes a pessoa está querendo uma coisa como negócio que é contra o que ele quer da vida pessoal. E daí tem que falar para ele, cara, esse caminho que você está escolhendo profissionalmente vai te tirar, vai te custar essas coisas. Você está afim? Que nem você falou, eu quero o seu melhor. Cara, eu não tenho problema nenhum com a sua escolha, nem com a da Michelle. Eu quero ir pra praia. Mas é importante saber assim, mas essa escolha vai confrontar. Eu recebi uma pergunta esses dias, só que eu não vou mais falar nada, porque a gente tá pra acabar. Mas eu recebi uma pergunta de um recém-formado perguntando qual é a tua forma de selecionar os dentistas? Como que pelo critério técnico, conhecimento, como você escolhe? Qual a primeira pergunta que você faria? E a primeira pergunta que eu faço assim, cara, qual o sonho da tua vida? Meu sonho é ser bom. Então tá bom. Okay. Não, meu sonho é ter uma casa na praia, cara, então nem venha pra cá. Eu não sou o cara certo pra você. Tem caras que vão te inspirar mais nesse sentido, entendeu? Exatamente. Então qual é o teu critério? Qual é a tua primeira pergunta? Qual é o teu sonho, né? O que você quer da vida? Se bate com o meu sentido de vida, bate. Se não bate, não adianta ficar aqui.
Gente, independente se a gente está sendo ouvido e por quantas pessoas vão escutar o que esses velhinhos aqui, né, não tirando o Felipe, que é mais novinho, mas o que esses dinossauros aqui da odontologia estão falando, a gente espera que as nossas vozes cheguem a vocês de alguma maneira, inspirando o pensamento, não inspirando, né, tendo o que nós estamos falando aqui como verdade, mas que vocês se inspirem a pensar, se inspirem, eu gosto da palavra inspiração, né, a respiração é inspirar e expirar, então que vocês tragam para dentro, sintam essas informações, criem seus próprios pensamentos, façam suas reflexões, entenda um pouquinho do que está acontecendo na nossa volta. E não segue a moda, né? Porra. Não segue a moda. Cara, tem um negócio que assim, melhor... Todo mundo, quando me chama em consultoria, sempre fala, eu quero uma clínica diferente, E eu falo, cara, o diferente é você. Né? Faça uma clínica com a sua cara, que ela vai ser diferente de qualquer outra clínica, porque é sua, é só você tem uma coisa que é única. Senta um pastel, né? Senta um pastel, segundo os meus colegas, alguns não gostam do pastel, mas você seja você, que você faça o que você quer, que você seja pleno, né, nas suas escolhas. E eu gosto muito vou terminar com uma coisa que eu já terminei vários cursos assim, acho muito legal. Uma vez eu fiz uma pesquisa com pacientes de uma clínica médica, e tinha uma galera meio misturada, assim, convênio, sabe? Mistura, né? Convênio médico, mistura classes sociais e tal. E tinha uma moça quietinha no cantinho lá, e ela falou assim, Ricardo, você está querendo saber como é que a gente escolhe o nosso médico, né? Daí eu falei, dentre as coisas, isso, né? O focus group, né? Nós fizemos aqui, né? Daí ela pegou e falou assim, quando eu vou no médico, eu fico olhando para a cara do médico e vendo como é que ele me explica. E eu geralmente não entendo direito tudo que ele está falando, né? Que é normal o paciente, né? Fica aquela carinha assim, não está entendendo nada. Quando irá atrás me explicar, falar o cabelo dele, não sei. Isso que o paciente não entende, né? Tal, a explicação técnica. E ela quis dizer isso, ela não entendia, então ela ficava olhando para a cara do médico. Ela falou, tem uns médicos que fazem cara de louquinho quando estão explicando. Sabe cara louquinho? Quando o nego é apaixonado, quando o nego gosta, ele faz cara de louquinho. E ela falou, eu entendi que esse médico que faz essa cara, ele é médico, ele não está médico. E eu, cara, guardei isso para minha vida inteira, uma pessoa simples, colocando de uma maneira simples como ela escolhe o seu profissional de saúde. Então, o que eu falo para todo mundo é, seja qual for sua escolha, seja a escolha, né? Não esteja a escolha, que eu acho que a gente vai ficar feliz a semana inteira, a probabilidade vai aumentar, e não só de sexta-feira até a musiquinha do Fantástico, que é muito pouco tempo para ser feliz. Gente, queria agradecer de novo Felipe, Scopinho, Xuxa, Irata, Michele, visagista, falar que a gente vai para a segunda temporada, muito feliz do que a gente está fazendo, acho que nós estamos contribuindo com o que a gente pode fazer, com o que a gente pode dedicar de tempo, é um tempo dedicado por todos aqui, é correria para vir de Curitiba, de Porto Alegre, para estar aqui de Piracicaba, de carro, e agradecer que vocês que vieram assistir ao vivo, obrigado, agora é aquela hora da palma que a gente tinha combinado. Obrigado mesmo, e a gente volta na segunda temporada, beijo! Valeu.